Será que Flávio Bolsonaro já tem um vice para a corrida presidencial? É o que diz algumas matérias na internet e nos meios de comunicação tradicional. Aqui na CNN, Kassab articula Zema para vice de Flávio Bolsonaro em chapa presidencial. E a gente vai hoje destrinchar todos esses pontos e tentar buscar um ponto que confirme essa informação. Eu sou Carlos Stefan, arquiteto de narrativas e especialista em campanhas eleitorais. Kassab articula Zema para vice de Flávio Bolsonaro em chapa presidencial. Isso daqui é uma matéria do Caio Junqueira, da CNN, mostrando que há um movimento sendo feito pelo presidente do PSD que tenta desenhar essa aliança nacional com o partido. Nessa matéria se explica o porquê desse desenho, dessa estratégia de Kassab para que Zema seja o vice de Flávio Bolsonaro. Agora, a gente precisa antes tentar lembrar alguns pontos que antecedem essa notícia. O primeiro deles é que, segundo alguns painéis, há uma divisão entre o campo conservador. A gente vem observando, por exemplo, no caso do pastor Silas Malafaia, um forte desejo para que a candidatura do campo conservador não fosse por Flávio Bolsonaro, mas sim por Tarcísio de Freitas e até mesmo Michele Bolsonaro como a sua vice. A gente sabe que o pastor Silas Malafaia, nos últimos anos, tem deixado de pastorar bastante e se dedicado às coisas políticas, é um direito dele, mas, de certa forma, acho que ele esqueceu qual é o real motivo do campo conservador no Brasil ainda existir. E existe explicitamente pela questão do Bolsonaro. Bolsonaro, mesmo preso, conseguiu dar um nó estratégico, deu ali um cheque-mate no sistema, indicando o seu filho Flávio Bolsonaro como candidato a presidente da República. Muita gente não levou a sério e, segundo as pesquisas, muita gente aí já acredita na vitória de Flávio Bolsonaro. Isso porque não começou, isso porque está sem a máquina, isso porque não tem absolutamente nada. Só é ali a aparição do nome. Que a gente tem uma outra matéria da CNN que fala, sem palanque, Flávio Bolsonaro aposta em cultos evangélicos na pré-campanha. Bom, a gente sabe que não é possível, não se pode pelo menos pedir voto, né? Voto nos cultos evangélicos. É um crime. E a equipe do Flávio Bolsonaro precisa estar muito atenta a isso, porque hoje todo mundo tem um celular e, obviamente, registrando, pode-se fazer uma denúncia e a gente sabe que o TSE não vai fazer nenhum esforço para negar a denúncia. Então, o Flávio tem que ter muito cuidado. Nos últimos dias, ele tem circulado muito, feito muitos encontros com empresários, com líderes conservadores, com caciques de partidos que, no começo, não queriam participar, não queriam se envolver muito, estavam ainda meio que temerosos, apostando demais na candidatura de Tarcísio de Freitas. E Tarcísio de Freitas não decolou, porque não tem um nome forte e porque está sentado na cadeira de governador, sim, por sua competência, mas pela questão do voto. Tarcísio de Freitas está sentado na cadeira porque houve uma indicação do Bolsonaro. Isso fez com que a vida do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mudasse completamente. E, obviamente, seria, sim, uma traição do campo conservador se Tarcísio continuasse com essa ideia maluca de querer se tornar presidente da República. Pode ser que, sim, um dia Tarcísio tem condição, tem capacidade técnica, é uma pessoa que, mesmo tendo aí a sua experiência na gestão de Dilma, se mostrou competente, é uma pessoa disciplinada e, sim, merece uma chance
na presidência da República. Mas para o momento atual, o momento de perseguição política, de ditadura da toga, Flávio Bolsonaro foi a melhor escolha, sem dúvida alguma. Flávio é um político ponderado, é um político que vai conseguir conversar com todos os campos dos extremos, seja de direita, seja de esquerda. Flávio já demonstrou. Agora, o que pesa contra a candidatura de Flávio Bolsonaro? Bom, a gente vai falar isso, o que pesa. Mas antes vamos continuar com o assunto do Zema. Olha aqui, a gente teve nesses últimos dias, eu acredito que, deixa eu ver aqui, há 8 dias nós tivemos a participação do governador Zema naqueles debates que tem na internet, feito pelo Canal Foco, onde ele enfrenta a oposição de ideias, né? E a gente vai assistir ali alguns minutos e fazer ali alguma explanação de como Zema reage a um confronto de ideias. A esquerda defende bandidos. Quer acabar com esse teto, esse arcabouço. Tem que investir em educação, então, saúde, na sua opinião, moradia, quanto mais gastar, melhor, então. Não foi no governo de esquerda que morreram mais de 700 mil pessoas por descaso programático do governo. Então o senhor se comprometeria, uma vez eleito, a fazer uma reforma administrativa do judiciário e parar o Xandão e o STF? Certamente. Estou muito contente com essa oportunidade de conversar com um candidato à presidência. Quando falo que a esquerda acabou com o Brasil, nunca eu vi um governo, seja de esquerda ou de direita, que olhasse para a educação. Não fosse a esquerda, possivelmente a gente ainda está em regime de escravidão. Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Sabe quantos parentes eu tenho no estado? Nenhum. Mas aí que vem a grande falácia nesse processo. De fato, o criminoso, ele causa danos para a sociedade. Você tá falando. Porque a direita, ela age para matar. São Paulo, a direita age para matar. A esquerda age para matar. Não, a esquerda não. A esquerda está no poder desde 2003 no Brasil, praticamente. Teve um intervalo só do Teve um intervalo de um golpe, mas tranquilo. Então, que é um golpe num país democrático, né? Para que caso você chegue lá e seja eleito de verdade, você possa também representar a gente, apesar de você discordar de algumas pautas. E parece que agora que com a gastança do Lula, nós estamos caminhando para ter outra quebradeira aí. Meu nome é Romeu Zema. Durante mais de 30 anos eu me dediquei ao setor de varejo e em 2018 eu me candidatei a governador de Minas Gerais. Estou aqui hoje com 30 esquerdistas. Estamos aqui para um debate que eu tenho certeza vai ser muito frutífero. Tenho certeza que hoje aqui muitas ideias boas vão surgir. Bom, a gente percebe nessa introdução desse vídeo que Zema ele se demonstra, se apresenta como muito ponderado, muito seguro das coisas que ele está dizendo. Não é fácil confrontar aí um número de pessoas completamente cegas, e aí eu faço aqui um registro que não é que um campo seja melhor do que o outro. Mas a gente sabe que há um momento em que as pessoas ficam completamente cegas por o seu animal de estimação. Então defende-se o Lula cegamente e o Bolsonaro cegamente. Eu acredito que tudo que é demais na vida é ruim. A gente sabe quais são os erros de cada um desses players. Mas indiscutivelmente, hoje e nos últimos anos, e desta forma, o Zema aponta muito bem que a esquerda ela está no poder por muito tempo, mais de uma década. E claramente a esquerda não resultou em um Brasil melhor. O Brasil de hoje ele é catastrófico. Aí você vai falar assim, não é, porque o Brasil aí tem aí uma produção, um meio de produção muito forte. A gente tem que saber separar as coisas. Primeiro que, e aqui não é uma visão separatista, a gente tem 2 Brasis. Um Brasil que produz e um Brasil que consome. E a gente já sabe o que... Você já entendeu o que eu estou querendo dizer com isso. Então, o Brasil, ele continua sendo uma grande potência na exportação, alimentando 1/4 do mundo, conseguindo manter a sua produção, porque existem estados no Brasil altamente produtivos e organizados. Estado do Paraná, do sul do país, os estados do sul do país são a comprovação disso.
E o Nordeste tem a sua eficiência. Por quê? Foi com o Nordeste que o Sudeste, no caso São Paulo, foi construído. Acontece que a forma como o regime atua, ela consegue desequilibrar os resultados da campanha, tendo sua grande fatia no Nordeste. Exatamente aquela faixa do Estado brasileiro onde as pessoas têm menor conhecimento, menor acesso, condição social, condição educacional e principalmente a questão do poder de compra. Então, Zema, ele é governador do estado de Minas Gerais, que faz divisa com um desses estados que é um estado preponderante para os resultados das eleições. Sobre este ponto, Zema, sim, Zema tem uma certa vantagem, claramente, porque a gente precisa realmente considerar que, no caso do Zema, o estado dele é um estado muito mais problemático e obviamente, ele tem muitas habilidades para conseguir organizar esses problemas, essas convulsões sociais, tem a expertise, experiência, está lá mais próximo da Bahia, ele consegue ter vantagem em comparação, por exemplo, ao Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná. O estado do Paraná é um estado que é organizado, anda de maneira no piloto automático, tem sim os seus problemas, mas em comparação aos problemas que tem o estado de Minas Gerais, convenhamos, Zema leva vantagem. Agora, voltando a um pouco sobre essa questão da notícia de Kassab, da notícia que diz que Kassab costura esse arranjo político de Zema com Flávio Bolsonaro, eu acredito que, no caso do Zema, hoje, ele é indiscutivelmente o melhor candidato a vice para Flávio Bolsonaro. Agora, politicamente, pode ser que Zema não seja o mais forte. Eu acredito que Ratinho Júnior tem mais força política do que Zema. Primeiro, Ratinho Júnior, ele é filho do Ratinho. A família Massa. E a gente sabe que a família Massa, que o Ratinho construiu um verdadeiro império no sistema de telecomunicações. Haja visto que ele tem uma participação considerável do SBT. Então, em termos de capacidade de comunicação, Ratinho Júnior, nesse sentido, leva sim muita vantagem. Precisamos também fazer o exercício de que há meios de comunicação que têm o seu posicionamento político definido. E eu sou favorável a isso, tá? Mesmo sendo empresas privadas. O problema é que quando elas recebem recursos públicos para atuar em benefício do Estado, nesse momento eu acredito que as coisas ficam difíceis de aceitar. Um caso desses é a própria Globo. A Globo, que tem todo o seu capital, grande parte da sua receita concentrada em inserções televisivas do governo federal e outros tipos de propaganda, e tem um verdadeiro arsenal à sua disposição para fazer campanha pró-governo e contra a oposição. Bom, senhores, eu acredito que Kassab está fazendo um esforço monumental para levar o Centrão em pouco tempo para apoiar Flávio Bolsonaro antes das eleições começarem. O que eu acho que vai acontecer? Acho que teremos muitos candidatos do espectro da direita e quase nenhum candidato do espectro radical da esquerda. Teremos candidatos da esquerda? Sim, teremos, até para
para blindar o Lula. O Lula precisa ser blindado nos debates. Essa é a estratégia que qualquer marqueteiro usaria nos debates. Então, por exemplo, como teve o padre Kelmon, como teve outros candidatos, o PT vai fazer isso. E possivelmente vai usar mulheres para fazer essa blindagem, porque fica muito mais fácil. Eu ouvi também uma sonora do Flávio Bolsonaro dizendo, antes da gente terminar o vídeo, dizendo que ele preferia uma vice mulher para a sua candidatura. Eu acredito que isso é um ponto importante porque a grande fatia do eleitorado brasileiro é composto por mulheres. Mas existe um outro dado por trás disso, o quê? Mulher dificilmente vota em mulher. Esse é um dado real. A mulher tem dificuldade em votar na mulher. Apesar de tudo que a gente vê na mídia, enfim, a mulher tem dificuldade em escolher. A gente não sabe quais são os reais motivos, mas existe sim esse dado. Então, não seria nenhum problema se de repente ele tivesse Zema ou Ratinho Júnior como o seu vice. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço você que assistiu até o final. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com as pessoas. E o mais importante, comente, faça comentários, seja livre para fazer comentários, eu respondo. E esse é o caminho. A gente discutir com ponderação, a gente discutir com equilíbrio as coisas que importam, que é um Brasil melhor.